deixar, hein? Novo Testamento. Vai lá no seu índice. Está lá atrás. Para quem não tem Bíblia, eu coloco no telão para você. Hoje é uma noite que o Senhor preparou para nós. Amém? Vamos ler a partir do versículo 8 para a gente. Eu estou sem relógio aqui. Eu preciso saber as horas. Aleluia. Que horas são? Meu Deus. Pregação de rádio hoje. Gol! Quem está aí comigo? Por isso ainda que tenha Cristo grande confiança para te mandar o que te convém. Todavia peço antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, velho, e também agora prisioneiro de Cristo, Jesus Cristo. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo foi inútil, mas agora a ti e a mim útil. Eu torno a te enviar, e tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Eu bem quisera conservar comigo, para que por ti mesmo servisse nas prisões do Evangelho, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que retivesse para sempre. Não veja como servo, não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, a quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim pois, se me tens de companheiro, receba-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão escrevi. Eu pagarei para não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim deve. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Recreia as minhas entranhas no Senhor. Escrevi-te confiando na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que eu digo. E juntamente prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Amém? Amém? Paulo já estava no final do seu ministério, e ele estava preso em Roma. E lá em Roma, ele era um cárcere meio aberto para visitantes. Ele conseguiu pregar o evangelho porque ele ficou guardado até sair o seu julgamento, até sair a sua sentença. E Paulo estava ali no seu trabalho apostólico, pregando em Roma, já com a sua idade avançada, já no final do seu ministério, até que num desses homens que ele pregava o evangelho estava Onésimo. Onésimo também estava por ali em Roma, e Paulo começou a pregar o evangelho para esse rapaz, para este homem. E quando Paulo começa a pregar o evangelho para ele, Onésimo começa a abrir o seu coração, e ele começa a dizer, e ele começa a entregar o seu coração ao discipulado do apóstolo Paulo. Querido, porque na conversão, na nossa conversão, nós temos que nos abrir para que novos caminhos se abram diante de nós. E Paulo estava em Roma,
E aquele homem estava ali em Roma, e Paulo pregou o evangelho, e ele entrega a sua vida para Jesus. Então Onésimo começa a dizer para Paulo da sua vida, até chegar no ponto que ele fala: eu sou fugitivo, eu era servo, e eu fugi, eu me rebelei, e eu fugi, e eu estou procurado, eu estou fugindo, eu estou andando, perambulando, mas eu tenho um débito na minha vida, eu tenho um débito na minha história, eu tenho um débito do meu passado, o meu passado não é bom. Então o apóstolo começou a conversar com ele, e o apóstolo perguntou assim: mas você fugiu da onde? De que lugar você veio? Quem era o seu Senhor? E aquele homem, ele diz assim: olha, eu sou de Colossenses, eu sou colossenses, e o homem a quem eu servia, o seu nome era Filemão. E o apóstolo Paulo falou: Filemão? Uau! Eu quero que você entenda que no mundo espiritual não existe coincidência. O apóstolo Paulo, então, identificando, falou: sim, eu conheço Filemão. Filemão também é um discípulo. Porque o apóstolo Paulo, ele pregava tanto para ricos, como para pobres, para homens, para mulheres, para crianças. Não interessava para ele o grau de finança, de intelecto. Ele fala: para os fracos eu me fiz fracos, para os fortes eu me fiz fortes, porque ele amava pregar o evangelho. E por incrível que pareça, imagine você em Roma. Roma sempre foi um lugar visitado. Roma, ainda naqueles tempos antigos, era muito maior, era a capital do mundo. Agora você imagina um cara saindo de um lugar para ir para Roma, e milhares de pessoas em Roma, e este lá em Roma encontrar com o apóstolo Paulo, que tinha o contato da onde ele fugiu. Então o apóstolo Paulo olhou para ele e falou assim: olha, a sua vida vai mudar. Eu quero dizer para você nesta noite: a sua vida vai mudar. Paulo, Filemão representa a Deus, Paulo representa Jesus, e Onésimo representa eu e você, o pecador. E o que acontece? Paulo de Roma escreve uma carta e coloca nas mãos daquele homem, para que ele voltasse da onde ele fugiu. Paulo escreve uma carta que ele escreveu das suas próprias mãos, e entrega para Onésimo, para que ele voltasse do lugar da onde ele fugiu. E isso significa que Jesus está aqui, e Ele escreveu uma carta de amor para mim e para você vencer da onde um dia foi a sua vergonha, da onde você caiu, da onde você falhou, da onde você errou. Jesus Cristo escreve com as suas mãos a carta de amor, e a carta dele foi na cruz do Calvário. Ele era uma carta aberta para reconciliar você com Deus. O segundo ponto, que o apóstolo Paulo encontra aquele homem na prisão. Não foi numa praça, não foi do lugar, mas do lugar cuidado, do lugar de prisão. O que significa isso? Que Jesus também, Ele vai no lugar das prisões das nossas almas, Ele vai na prisão dos nossos sentimentos,
Ele vai nas prisões das nossas dores, que está arrebentando conosco, com a nossa alma, com a nossa vida. E Ele vai lá na prisão para trazer uma palavra de vida para você. Assim como Paulo estava na prisão e pregou o Evangelho, e simboliza também que Jesus, na prisão da sua vida, da minha vida, Ele desceu dos céus, se fez como homem, nasceu como homem, pregou o Evangelho. Ele, sendo filho de Deus, se humilhou a ponto, aleluia, da vergonha da cruz do Calvário, para chegar na minha prisão, para chegar na sua prisão, para te trazer liberdade. Eu não sei o que o diabo tem colocado na sua alma, eu não sei o que o diabo tem colocado na sua mente. Você não pode, você não é, o seu passado é sujo, a sua história não convém, você não tem mais jeito, você não tem mais chance. Mas Jesus, Ele desce na prisão, para dar uma carta de liberdade para a sua vida. Aleluia, eu te amo, Jesus. Diga assim: eu te amo, Jesus. Não existe coincidência. Aleluia. E Paulo, ele faz uma mediação com Filemão, com Onésimo. Ele media. Outrora nós estávamos sem Jesus, estávamos destituídos da glória de Deus, mas através de Jesus Cristo, Ele me reconciliou com o Pai. Eu sou filho de Deus. E Paulo, ele faz isso. E Paulo, ele tinha Filemão, e ele conhecia Onésimo ali na prisão. Filemão ele conhecia como um homem rico, próspero. E ele começa a mediar sobre os dois, para que eles voltassem a ter comunhão. E Jesus já fez isso na cruz do Calvário. Ele mediou entre você e o Pai. Uma outra coisa que eu anotei aqui, que eu achei interessante: Paulo, ele se dispõe a pagar a dívida. Diga assim: pagar a dívida. E ele escreve na carta: olha, naquilo que ele deu prejuízo para você, eu vou te pagar. Eu, apóstolo Paulo, eu vou pagar no lugar dele. Onésimo que te prejudicou, Onésimo que te trouxe prejuízos financeiros, eu, que não tenho nada a ver com isso, eu vou pagar a dívida dele. Eu vou pagar o que ele te trouxe de prejuízo, eu vou pagar o que ele te trouxe. Eu vou pagar você com o dinheiro, com o que eu tenho do meu próprio bolso. Eu irei te pagar. Jesus está dizendo para você: já foi pago um alto preço. Não, você não está entendendo. Já foi pago um alto preço. Jesus, ele tinha pecado? Jesus tinha pecado? Jesus tinha falha? Jesus era desobediente? Jesus perfeito. Mas Ele pagou pelo meu pecado, pela minha desobediência, pelas minhas falhas. Já foi pago. Aquilo que te traz vergonha já foi pago. Aquilo que te escraviza já foi pago na cruz do Calvário. Já foi escrito uma carta de amor para você. Jesus disse: e todo escrito de dívida Ele colocou na cruz do Calvário. Todo escrito de dívida, tudo que é contra a sua vida, tudo que o acusador levanta contra a sua vida, já estava na cruz do Calvário,
há mais de 2000 anos atrás. Só quem pega isso glorifica, exalta. Diga: eu te amo, Jesus. Diga: eu te amo, Jesus. E sabe de uma coisa? O apóstolo Paulo não pediu nada em troca para Onésimo. Ele só queria ver ele livre. Jesus não está pedindo nada em troca para você. Ele só quer ver você livre. Isso se chama graça. Graça. A graça de Jesus Cristo por mim e por você. Receba esta graça. Aleluia. E Onésimo, era interessante que ele não tinha nada para oferecer. Onésimo não tinha nada para pagar o Paulo, e muito menos Filemão. E para você entender, naqueles tempos, um escravo que fugia, ele poderia, a sentença era a morte. Só se o seu senhor fosse muito bom, poderia perdoar, mas o tratamento seria terrível. Era melhor que morresse. Então a sentença daquele homem era a morte. A sentença daquele fugitivo era a morte. Porque quando você sai da presença de Deus, a sentença é a morte. Quando você não está na presença de Deus, a sua sentença é a morte eterna. Mas quando você está na presença de Deus, a sua sentença é vida e vida eterna com Deus. E assim era aquele homem. Como ele era um fugitivo, a sentença dele era a morte. Até quando vocês vão cochear por dois caminhos? Está na hora de você decidir se aproximar de Deus, chegar ao Senhor. Ele não tinha nada, mas o apóstolo Paulo escreve aquela carta. E é tão interessante que ele tinha uma carta selada. Depois você lê esse capítulo inteiro na sua casa, que você vai chorar, como eu choro. E ele deu na mão de Onésimo. Filho, eu estou entregando esta carta para você. Você vai voltar da onde você veio, do seu passado, da sua vergonha. E você vai entregar esta carta para aquele senhor, para Filemão. E você vai ser livre. É bonito isso. É bonito isso, Maílson. Porque a gente já sabe o final. Mas eu quero que você se coloque agora no lugar de Onésimo. Eu quero que você se coloque no lugar dele. Porque hoje nós temos telefone, nós temos Facebook, nós temos, a comunicação é rápida, é muito rápida. Mas naqueles tempos antigos, a comunicação de longe, de um para o outro lugar, era somente por carta. E o apóstolo Paulo tinha certeza que a carta dele era suficiente para que ele fosse livre. Mas imagine você receber uma carta de alguém e falar assim: ó, com esta carta você vai apresentar para aquele que te fez mal, e aquele que te fez mal vai te perdoar. É fácil ou difícil? E ele, sabendo que estava procurado pelo que ele fez, sentença de morte, e para sair da onde ele estava, de Roma até a cidade dos Colossenses, era uma grande caminhada. Então ele pega aquela carta e ele decide
voltar da onde ele errou, voltar da onde ele falhou. E ele pega aquela carta e ele vai em direção à sua terra. Eu fico imaginando ele olhando para aquela carta. Eu fico imaginando ele olhando para aquela situação. Ele poderia fugir. Ele poderia nunca mais ver o apóstolo Paulo. Ele poderia falar assim: esquece, eu vou chegar lá, eles vão me matar. Eu vou chegar lá, eles vão chicotear-me. Chegar-me lá, eles vão me escorraçar, eles vão me humilhar, eles vão acabar comigo. Não, eu não vou correr esse risco. Não, eu não vou correr essa loucura. Eu vou continuar fugindo. Ele poderia fazer isso, mas ele decidiu. Ele teve coragem de enfrentar os seus problemas, de enfrentar o seu passado. E quanto mais chegava, você quer ir de um lugar e vai para o outro. Quando você vai chegando na sua terra, quando eu estou chegando na minha terra, Carapicuíba, aquela cidade linda, aleluia. E quando eu estou na Castelo, já vejo, já chegando, quando chega ali o frango assado, já vai o meu coração, estou chegando em casa. Quando passo em frente ao Cacau Show, falei: oh glória, daqui a 20 minutos estou na minha mãe. Quando olho de longe e via os predinhos da quadra, falei: estou chegando em casa, eu cheguei em casa. É uma expectativa gostosa. Mas quando você está devendo, quando o passado é sujo, quando o passado é doloroso, é terrível. Então começa a imaginar ele chegando perto. Começa a imaginar ele chegando no cais. Começa a imaginar as pessoas olhando, falando: opa, não é Onésimo, não é o fugitivo, não é o procurado, não é o mentiroso. E quanto mais ele chega perto de casa, mais grande fica a acusação, mais grande fica os olhares das pessoas, que as pessoas são assim. Parece que nunca ninguém errou. Se alguém erra e é explícito, todo mundo aponta o dedo. Quem está comigo aqui? E agora eu vejo ele entrando na portaria, no portão da casa. Eu fico imaginando os capatazes, eu fico imaginando os homens, os trabalhadores, eu fico imaginando as pessoas, algumas assustadas, outras indignadas, outras felizes, outras com raiva, outras tristes. Era um misto de emoção. Mas o que eu aprendo com ele, que o independente do que as pessoas sentiam por ele, o independente que as pessoas estavam falando ou pensando dele, ele estava com o seu futuro nas mãos, ele tinha uma carta nas suas mãos, ele tinha algo para chegar no ponto da onde ele falhou. Enquanto você fica pensando o que os outros vão dizer, você nunca vai chegar ao ponto aonde Deus quer que você chegue. Quem está aqui? E foi chegando. Eu fico imaginando o coração disparado, adrenalina, as emoções à flor da pele, tudo que ele tinha feito, tudo que ele tinha aprontado naquele lugar, até se dar de frente com Filemão. Eu fico imaginando o olhar de Filemão para ele. E ele entrega uma carta. Quando Filemão pega aquela carta e começa a ler, ele viu que era uma carta de um homem tão especial, que se chamava apóstolo Paulo. E naquele momento houve uma reconciliação daquele que tinha prejuízo e daquele que deu prejuízo.
aquilo que era vergonha, aquele lugar onde ele se tornou inútil, o apóstolo Paulo escreve: ei, aquele que um dia foi inútil para ti, agora ele é útil para mim, e também será útil para ti. Não receba ele como um escravo, mas receba ele como irmão em Cristo. E aquela sentença que era de morte, ele recebe uma sentença de vida. Eu quero dizer para você, Jesus já escreveu a sua carta. Jesus já escreveu uma carta de amor para você. Jesus não quer que você seja tratado como escravo. Jesus não quer que você seja tratada como uma escrava. Mas se posicione, se coloque em posição, enfrente os seus medos, enfrente os seus passados, enfrente aquilo que você fez de errado. Porque o maior perdão você já recebeu, não dos homens, mas de Jesus Cristo. Está na hora de voltar. Está na hora de pegar essa carta que o Senhor já te deu e entrar com ousadia e falar: ei, eu olho para frente, porque o que passou, passou. Agora eu olho para a cruz. O meu alvo é Cristo, Cristo Jesus, o Filho de Deus. Eu não sei o que te prende, eu não sei o que te atrapalha, eu não sei o que te amedronta, mas tem uma carta de amor para você. Então receba a vida e vida em abundância. Se coloque de pé.